Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre a parábola dos talentos apresentada por Jesus, que se encontra no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Servir a Deus e a Mamon. Jesus nos tem envolvido de maneira extremamente amorosa, de maneira extremamente carinhosa, com transferências de informações tidas e observadas como sendo libertadoras, na condição que se tenha das necessidades internas que cada um de nós apresenta. As questões condizentes à interpretação que se tenha do fato de termos sido criados por Deus simples e ignorantes, espíritos, seres voltados para uma continuidade evolutiva, onde se interpreta então a evolução como sendo um processo crescente, como sendo um processo que lentamente vai se alcançando outros níveis, outros degraus, mas também envolvidos cada um de nós com a liberdade que abre uma vereda para um caminho chamado livre-arbítrio, que a partir de um determinado momento do desenvolvimento do espírito, na fase da razão, instituiu-nos então a consciência, que nos permitiu decidirmos, optarmos, mas também nos tornarmos responsáveis por aquilo que tenhamos feito. Um processo natural de aprendizado para o ser, naquilo que se interprete os momentos pelos quais tenhamos passado, que apresentaram níveis de ignorância atroz, em razão da própria falta de conhecimento que se tinha, em razão de um processo natural de crescimento, tal qual uma criança se apresenta. Você não tem como falar de debêntures, você não tem como falar de mercado acionário para uma criança de 4 anos de idade. Não vai entender absolutamente nada. Não se encontra no tempo de um entendimento financeiro, não se encontra no tempo de um entendimento econômico. Lá na frente, sim, agora não. E conosco ocorreu a mesma coisa. Assim sendo, inúmeros equívocos, inúmeras situações constrangedoras proporcionadas a nós mesmos e a terceiros, e naturalmente, como o processo é evolutivo, como o processo é de crescimento, tudo permaneceu arquivado na forma de memória, tudo permaneceu arquivado na forma de imagens. Se Deus, na sua infinita bondade, estabelece em todos os instantes o equilíbrio do cosmos, o equilíbrio de cada um de nós, então, inevitavelmente, tais memórias e tais imagens
haveriam de ser desconstruídas, então, lentamente, em razão de outras e novas informações libertadoras que viessem a ser consideradas. Nada acontece de supetão, nada acontece através de processos impactantes. Para que nós não nos desequilibremos dentro do processo do aprendizado chamado evolução, então as questões constrangedoras, as questões antigas, tendem a serem desvinculadas de nós em razão de outro, novo e melhor trabalho a ser realizado. Aquilo que de melhor se apresente tende naturalmente a ir neutralizando as bases inferiores. Os ambientes melhores que se constituem em razão de uma outra e melhor maneira de sentir e de pensar, vai te desvinculando naturalmente das ligações com as imagens e memórias tóxicas que se deram e que ainda permanecem em nós. Assim sendo, quando se diz que Jesus oferece um instrumento libertador, está se falando que Jesus, então, oferece subsídios, oferece instrumentos que, bem compreendidos, bem interpretados e, por conseguinte, aceitos, tenderão a fazer o trabalho da remoção natural daquilo que não deva mais permanecer em nós. Então, se assim o é, Jesus busca oferecer em todos os instantes apresentações que tendam a constituir um ambiente que promova o saneamento das questões equivocadas e tóxicas que se encontram ainda em nós. Onde Jesus está, a manifestação do seu sentir, a manifestação do seu proceder, na forma sempre de imenso amor, de imenso carinho, de imensa capacidade de entender e compreender as fragilidades e vulnerabilidades humanas, acaba constituindo, então, para quem se encontra presente, momentos de paz, momentos de calma, momentos de tranquilidade, momentos de segurança. Assim sendo, preocupa-se Jesus com a continuidade daquilo que a duras penas tenha sido alcançado. Porque adentrar ao ambiente de paz e calma apresentado por Jesus, mas ao mesmo tempo mantendo-se envolvido com questionamentos antigos, com questionamentos primitivos, históricos, inevitavelmente haverá de gerar algum tipo de conflito entre aquilo que de maneira mais afável e tranquila eu possa vir a me envolver e permanecer, com aquilo que ainda me chama a atenção em razão das resistências internas que eu apresento, geradoras da falta de vontade de modificação. Então Jesus, trabalhando sempre por antecipação, apresenta didaticamente uma forma de ensinar, de modo que a sua mensagem permaneça e, assim sendo, venha a ser lembrada e mantida. Trabalha, então, por parábolas.
As parábolas apresentadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo são informações que se apresentam na forma de uma instrução, na forma de uma transferência libertadora, condizente a algo que as pessoas muito simples da época pudessem compreender, pudessem interpretar. Nas parábolas, Jesus se utiliza de situações do cotidiano, utiliza-se de questões plenamente conhecidas e perfaz então a transferência do seguinte, de que aquilo que tenha sido falado, daquilo que tenha sido manifestado por ele, na forma de remédio, na forma de um antídoto, na forma de um instrumento libertador das questões emocionais que se encontram em conflito, possam vir a atingir a todos os que se encontravam doentes. Os doentes mais amenos, os doentes mais resistentes. Para os doentes mais amenos, o pouco falar já funciona como um processo de absorção e retenção daquilo que tenha sido transmitido por Jesus. E a pessoa começa então a trabalhar em benefício de si próprio, por não oferecer resistências àquilo apresentado amorosamente por Jesus. Para os mais resistentes, cuja doença emocional se encontre de maneira mais feroz, a incapacidade de entender no momento aquilo que Jesus tenha dito, mas o seu amor, o seu envolvimento é tão contagiante. A maneira como Jesus se expressa é algo que quem teve a oportunidade de estar com Jesus jamais o esqueceu. Por também jamais ter sido tão bem tratado, tão bem acolhido como ele o fez. E passado o tempo um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, esta mesma pessoa haverá então de se lembrar da maneira carinhosa como foi tratado. E lembrando-se do ambiente bom que se constituiu em razão do que Jesus apresentou, então volta a se lembrar o que foi mesmo que o mestre quis dizer com aquilo. E nesse instante, então, o que não pôde ser absorvido na forma de remédio no instante estando com Jesus, tempos depois é absorvido e retido, de modo a se fazer valer o que Jesus dizia: ninguém será abandonado, ninguém será esquecido. As parábolas traduzem, então, formas de se buscar interpretar alguma coisa existente em si mesmo, pelo fato de passarmos a interpretar outras questões, não pelo lado consciente da coisa, mas por aquilo que no inconsciente profundo vem a se estabelecer. O fato de nos encontrarmos no corpo apresenta uma dádiva divina. O fato de nos encontrarmos temporariamente no corpo apresenta-nos uma grande oportunidade de recuperação em nós mesmos. Se as questões são evolutivas, e se para evoluir há a necessidade de se desconstruir aquilo que possa vir a interferir, impedir o desenvolvimento desse processo evolutivo, então só estando no corpo, para que seja possível a remoção lenta daquilo que nós mesmos constituímos um dia na forma de causa e que no momento presente tem se apresentado na forma do mal-estar, na forma da dor, na forma do sofrimento, que mal interpretado e incompreendido por nós, tem funcionado como o processo que tenda a escoar estas questões antigas, tóxicas, que ainda nos têm proporcionado mal-estar.
Jesus então potencializa os instrumentos para que isso possa ser escoado. Jesus potencializa os instrumentos de modo que o sentir-se mal não venha mais a predominar. Você sabe que não pode comer chocolate. Você sabe que não pode comer doce. Mas o Geraldinho os convida para jantar na casa dele e prepara inúmeras sobremesas. Você sabe que não pode comer chocolate. Você sabe que não pode comer doce. Mas a sobremesa que o Geraldinho fez é algo que é irresistível. E no jantar você come. E não apenas come uma vez, repete a sobremesa. Teu fígado não consegue processar. Teu fígado não vai dar conta da causa. E numa ação, então, de efeito retardado, 12 horas, 24 horas depois, você continuará a se sentir mal em razão daquilo que você ingeriu, onde teu fígado não conseguiu processar o que tinha que ser processado. Então, a causa foi anterior, mas o efeito se deu posteriormente. No nosso caso, a mesma coisa. As causas se deram há milhares de anos atrás, mas o efeito ainda é recolhido no momento presente. Mas Deus nos criou para evoluirmos, Deus nos criou para sermos seus co-criadores. Então isso tem que ser resolvido para que você possa avançar. E Jesus então estabelece o seguinte, que fora da caridade não há salvação. Paulo de Tarso, contemporâneo de Jesus, diz, ainda que falasse todas as línguas dos anjos, ainda que tivesse a capacidade da predição, ainda que pudesse fazer inúmeras coisas, se não tivesse caridade, nada adiantaria. Apresenta o tripé fé, esperança, caridade. A fé que é racional, a esperança que é do sentimento, mas para se realizar a caridade não há necessidade nem de fé e nem de esperança, basta fazê-lo. E Jesus então implementa um ensinamento contando uma parábola que ficou conhecida como a parábola dos talentos, onde diz Jesus então o seguinte, que um senhor em viagem para muito longe, chama 3 servos e a cada um deles dá uma quantidade X de valores. Ao primeiro servo lhe dá 5 dinheiros, ao segundo servo lhe dá 2 dinheiros e ao último servo lhe dá 1 dinheiro. Viaja e vai embora. Muito tempo se passa e esse senhor volta. E quando volta, vai tomar conta daquilo que deixou nas mãos de cada um. Ao primeiro servo toma conta e ele diz, Senhor, me destes 5 dinheiros, eu apliquei, investi e ganhei outros 5. Aqui está tudo aquilo que lhe pertence. Bom e fiel servo, no pouco que te dei, aumentastes imensamente. Então, se no pouco posso te confiar, poderei te confiar no mundo também, no muito também. Vá e habita comigo. Para o segundo, toma conta e ele diz, me destes 2 dinheiros, investi, apliquei, consegui, mais 2, aqui estão os 4 que eu lhe consegui. Bom e fiel servo, no pouco que te destes, aumentaste muito. Então, se te confiei no pouco, posso te confiar no muito. Vem e habita comigo. No último servo, a quem ele deu 1 dinheiro, ele diz o seguinte, Senhor, sei que és severo, que ceifa onde não plantastes. E em razão do temor, do medo, por seres assim, então enterrei o dinheiro na terra e eu estou te restituindo o mesmo dinheiro que me destes.
Esse senhor encolerizado diz o seguinte: você deveria ter aplicado este valor da mesma maneira que os outros aplicaram. Servo infiel, o pouco que te destes não posso mais confiar. E o pouco que te foi dado, inclusive, te será tomado. Então Jesus apresenta essa alegoria para dizer o seguinte: Deus, na sua infinita bondade, nos criou voltados para a bondade e a beleza. E na expressão da bondade, nos proporcionou, por extensão, inúmeros atributos que poderiam virem a ser utilizados em nosso próprio benefício, naquilo que venha a ser interpretado como o que de melhor você puder fazer, através do que de melhor o teu coração expressar, quaisquer manifestações providas do bom coração, do bom querer, do muito acreditar, haverá de contribuir na desconstrução das questões tóxicas históricas primitivas que te têm impedido de se desenvolver mais rápido. Então, quando diz que um recebeu 5 talentos e devolveu mais 5, está dizendo que este ser encontrava-se aberto para o desenvolvimento de muitos talentos internos que carrega e que, em sendo apresentados, tendem a gerar outros e melhores talentos. O talento de sorrir, que bem oferecido, que bem transferido, que bem apresentado, de maneira sincera, com o melhor do seu coração, é capaz de levantar e resgatar tanta gente. O talento de ouvir, quando muitos encontram-se sufocados, tristes, pesarosos, não necessariamente em relação a algo que os tenha alcançado na existência presente ou no momento, mas em razão da dor interna que carregam, em razão do peso que carregam e que não conseguem entender o porquê. Os senhores já pararam para imaginar o que é que se encontra por trás de uma pessoa profundamente tímida? Você tem o tímido que consegue se apresentar, você tem o outro tímido que consegue se sociabilizar, mas você tem aquele que se encontra recolhido e está no corpo, está reencarnado e não consegue se libertar da própria prisão. Não existe efeito sem causas. E quais serão as possíveis causas anteriores, antigas, que reverberam ainda no momento presente, interpretando-se então que a reencarnação nos é um instrumento libertador? Por que esse alguém não consegue se libertar de si próprio? Imagine então no momento certo a expressão de um sorriso para alguém que não sorri. Imagine a apresentação de um acolhimento terno, com calma, na interpretação de que se deve apenas se aproximar de maneira calma daquele que se assusta com facilidade, daquele que teme, daquele que tem medo. Imagine 6 meses depois você voltando a encontrar essa pessoa, e essa pessoa, quando olha para você, espontaneamente sorri. Por algum motivo você conseguiu tirar alguém da concha. Por algum motivo você conseguiu tirar alguém do sarcófago. Por algum motivo você, em parte, conseguiu resgatar-lhe a segurança, a confiança. Então, os talentos que Jesus diz
É sobre a multiplicação daquilo que é possível ser feito e que se percebeu que deu certo. Se deu certo, tem que ser multiplicado. Se deu certo, tem que ser aumentado. Que é diferente do outro que enterrou o talento. Porque aquele que enterra o talento é o que apresenta coisas terríveis, chamada principalmente medo. Nas questões que se tenda a interpretar como sendo de influenciações externas, por espíritos que de alguma maneira tenham interesse em que a coisa não vá para frente, que tenham interesse em que você não se sinta bem, que tenham interesse em que você não esteja bem. Um dos instrumentos melhores e mais eficientes para que o desequilíbrio emocional se dê, chama-se medo. A guerra estimula o medo. O craque da bolsa, a quebra da bolsa de 29 do século passado, estimulou o medo. E milhares de pessoas tiraram a vida física por acharem que não teriam condições de se recuperarem. Muito perto de nós, por um nada, há uns 30 anos atrás, um pouco mais que isso, no plano Collor, muita gente achou que não se recuperaria e tirou a vida física por medo. Os desequilíbrios sociais no país, fora do país e no mundo tendem a estabelecer, então, insegurança. A insegurança gera o medo. Então, o único e melhor instrumento para que você despenque emocionalmente é o medo. E há, então, que se lutar contra o medo. Porque na questão do talento apresentado por Jesus, o medo então de não conseguir, o medo então de perder o pouco que me foi dado, o medo então de ser maltratado pelo Senhor que é severo, o medo de não conseguir fazer o que precisa ser feito, o medo de não ser feliz. E Jesus apresenta, então, os dois parâmetros. O parâmetro desenvolvimentista e o parâmetro do medo. E em Jesus, senhores, com Jesus, só se consegue interpretar a coisa pelo antídoto contra o medo. Naquilo que se possa interpretar o seguinte: só alcança quem acredita. Só consegue quem acredita. E para acreditar, há necessidade então de que você se encontre aberto para trabalhar, esforçar-se pelo desenvolvimento de um negócio chamado fé, de uma coisa chamada crença. Esse é o seu talento a ser desenvolvido para que você combata o medo. Só acreditando em si mesmo, suportado nas informações libertadoras do nosso Senhor Jesus Cristo, é que será possível vencermos o medo. Doentes nos encontramos todos. E quando se diz que doentes nos encontramos todos, é porque nos encontramos em processo de transição. E qual é o processo de transição? Aquilo que se interprete como sendo a busca por começarmos a compreender os motivos. Por que os senhores vêm num domingo pela manhã a esta casa que opera em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para ouvir falar de seu nome? Tem que ter um motivo. Você não veio de maneira aleatória. Você não veio
para poder dizer para alguém que vai na casa do Cristo todo domingo de manhã, você vem por um motivo, e é algum motivo que busque te atender. Existe um motivo. E existe um motivo para tudo. Existe um motivo para que Jesus fale por parábolas. E existe um motivo para que ele diga que você encontra-se provido de talentos. Existe um motivo. E se existe um motivo, eu preciso então compreender o seguinte: onde e no que este motivo atinge e afeta. Então, todos e quaisquer talentos com os quais eu venha a me envolver, apresenta o motivo de tender a desconstruir bases, memórias e imagens antigas que me têm proporcionado neste instante constrangimento e mal-estar. Basta apenas que a grande população de quaisquer casas espíritas venham a se questionar: por que eu estou buscando auxílio na casa espírita? Por que disciplinadamente eu aceito o tratamento que me foi solicitado? Por que disciplinadamente eu venho nos dias que me foi colocado no cartão do tratamento? Por uma questão muito básica. As problemáticas visualmente podem até ser interpretadas como sendo num percentual físico orgânico. Mas você não tem doença que se estabeleça no orgânico sem se estabelecer no emocional primeiro. Logo, a problemática ela é emocional. E se a problemática é emocional e você não tem conseguido interpretar por quê, qual intensidade, qual extensão, então está se dizendo o seguinte: sozinho você não tem dado conta. E se sozinho você não tem dado conta, então há necessidade do quê? De nos ampararmos naquele que nos possa proporcionar um direcionamento correto e seguro. E só Jesus para nos proporcionar isso. Só Jesus para nos proporcionar isso. Então, senhores, não é o discurso do fanatismo, não é o discurso religioso, não é o discurso referente a um determinado credo, é o discurso condizente a uma observação de bom senso. Bom senso. Só isso. Se eu sozinho não estou conseguindo, eu preciso então acreditar e confiar naquele que me tem apresentado os instrumentos libertadores. E o instrumento libertador apresentado por Jesus não se trata de uma observação cômoda, de só receber. Você está no corpo porque alguém ou algo chamado Deus confiou em você. Aquele senhor confiou 5 dinheiros a um, confiou 2 a outro, confiou 1 ao outro. Estamos falando então de confiança. E confiança não se traz, senhores. Deus confiou a nós o processo contínuo do aprendizado para que, envolvidos em conhecimento, conseguíssemos então operar em seu nome. Darmos continuidade ao processo criador em seu nome. Para isso estamos no corpo, para sanear questões primitivas, antigas, que se deram de maneira equivocada e que não foram ainda desconstruídas em nós. Encontramos-nos no corpo, envolvidos com inúmeras pessoas diferentes, que sentem diferente, pensam diferente, procedem diferente. E que aos nossos olhos, em determinados instantes, até nos desagradam profundamente. Profundamente. Mas você encontra-se com elas por algum motivo. E esse motivo é simplesmente o fato de você não possuir
determinadas questões que elas já possuem. E envolvidos no mesmo ambiente, então estas observações estão sendo transferidas para o meio e se encontram polulando no meio na forma de constituições fluídicas. E você, ao longo do tempo, na convivência, vai absorvendo lentamente do meio estas constituições que tendem, inclusive, a ir fechando lesões no perispírito, que tem feito, então, com que o mal-estar emocional também se apresente. Há muitos anos atrás, eu peguei uma entrevista onde estavam em Londres e descobriram um casal que se encontrava casado há 80 anos, morando na mesma casa. Ele tinha 105, ela tinha 102. E perguntam a ela: o que fazer para se manter um casamento tão duradouro quanto este? Ah, minha filha, muito amor. Perguntam a ele: o que fazer para manter um casamento tão duradouro quanto esse? Dizer sempre: sim, querida. Mas independentemente dos posicionamentos individuais e particulares, o que se questiona é o seguinte: por que tanto tempo no corpo? Se você tem aqueles que nem chegam a nascer. Por que tanto tempo no corpo, sendo que outros em tenra idade o perdem através da morte física? Por que 80 anos ao lado da mesma pessoa, dormindo na mesma cama? Então, senhores, há necessidade de que nós extravasemos as questões que o olhar físico não tem sabido interpretar. E há necessidade de que nos voltemos para dentro de nós mesmos na interpretação condizente ao que deve ser eliminado para que seja valorizado a vigência no corpo que nos foi dado como concessão e oportunidade de recuperação em nós mesmos. Há necessidade de que implementemos a interpretação de que Deus, na forma daquele Senhor, nos tem proporcionado talentos, não para que os restituemos lá na frente, mas para que possamos interpretar de que, providos disso, que já é um início, possa ser então multiplicado, triplicado, quadruplicado, na forma de sentir, na forma de pensar e na forma de se expressar, para que seja possível libertar o outro que se encontra preso, para que seja possível ir libertando o tímido profundo que sozinho não tem conseguido caminhar com as próprias pernas, para que seja possível ir vedando de alguma forma lesões no perispírito daqueles que se encontram embaixo do mesmo teto ou fora dele, que também são família, porque a família se dá pela afinidade do espírito e não necessariamente pelas questões genéticas corporais. O talento de se realizar sempre, o talento de proporcionar sempre, de modo que seja possível compreendermos a extrema importância do nosso Senhor Jesus Cristo em nós, como suporte para que a vigência no corpo seja então brindada de êxito. Êxito por nos sentirmos bem, por termos feito, por termos sido a diferença para alguém. Êxito de termos nos superado, por termos ousado, por termos tido a coragem de eliminar quaisquer possibilidades de medo e temor. Por nos sentirmos bem, por nos sentirmos alegres, por termos vencido resistências e deficiências antigas. Por compreendermos que o tempo é o grande Senhor das coisas e que tudo funciona sendo um dia por vez,
mas cujo dia necessita ser aproveitado da melhor forma possível, sempre. Então, que a crença e a fé naquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações se faça sempre presente em nós, de modo que não abramos mãos, em hipótese alguma, daquele que, com muito amor, nos tem envolvido em todos os instantes, a dizer-nos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai, senão por mim. Muito obrigado, um bom dia a todos.